Crianças, que alegria estarmos de novo aqui para falar mais sobre a palavra de Deus, para conhecer histórias muito legais, muito especiais, para cantar, para orar. Ai, quantas coisas especiais. E eu tô com tanta saudade de vocês, tanta saudade. Que bom que a gente tem esse espaço para matar um pouquinho da saudade e a gente se encontrar aqui. Antes de outras coisas, de conhecer a história de hoje, vamos conversar com Deus e pedir para Ele falar aos nossos corações e nos abençoar? Vamos fechar os nossos olhinhos. Ó Deus, muito obrigada, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor realiza tantas coisas maravilhosas na nossa vida e coloca pessoas tão especiais para nos abençoar e para serem usadas por Ti, para serem canais Teus, para cuidar de cada um de nós. Obrigada por esse momento em que nós podemos aprender mais sobre a Bíblia, sobre as histórias que estão nela e que nos falam sobre o Teu amor. Obrigada por esse espaço, pela nossa igreja, por nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Se Ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel e eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, Ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel e eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, Ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel e eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Se Ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel e eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, Ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel e eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, Ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel e eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel e eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel e eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Que mensagem preciosa! Isso me faz lembrar uma história muito legal, muito especial, que está lá na nossa Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca, na verdade, vocês sabem disso. Nela a gente tem vários livros que contam histórias muito legais do povo de Deus, histórias da criação do mundo, histórias de batalhas que aconteceram, histórias sobre o ministério de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra,
Quantas coisas especiais. E dentro da Bíblia, dessa biblioteca, a gente tem muitos livros que contam essas histórias. E hoje a gente vai estudar uma história que está em 2 livros. O livro de Esdras e o livro de Neemias. E essas histórias falam sobre a confiança em Deus. Lá naquele tempo, muitos anos atrás, teve um rei muito malvado, chamado Nabucodonosor. Ai, esse rei era terrível e ele não acreditava em Deus. Para ele, existiam outros deuses. Não o Deus que a gente crê, o Deus verdadeiro, que cuida de nós e que fez tantas maravilhas que estão aqui contadas na Bíblia. Esse rei malvado, ele venceu uma batalha e levou o povo de Deus cativo para o reinado dele. Nessa batalha, todas as pessoas que acreditavam no Deus verdadeiro foram levadas como prisioneiras lá para a Babilônia. E aí, além disso, como se não fosse o suficiente, essa coisa terrível de levar o povo lá de Israel para a Babilônia, sabe o que mais que ele fez? Ele destruiu o templo. Ele foi lá com o exército dele, destruiu o templo, roubou as coisas especiais que tinham lá no templo e levou para um templo que ele construiu, mas que não era um templo para adorar a Deus. Esse povo ficou cativo lá na Babilônia por muitos anos. Muitos anos. Sabe quantos? 70 anos. 70 anos é mais do que a idade que eu tenho. É mais do que provavelmente a idade do seu pai, da sua mãe. São muitos anos. Mas eles sabiam que existia uma promessa na Bíblia em outro livro, outros 2 livros que estão aqui dentro da Bíblia, lá em Jeremias e Isaías. Sabe o que essa promessa de Deus falava? Que aconteceria um momento, um dia muito especial, em que um novo rei chegaria, derrotaria todo esse reinado do mal e traria de volta o povo de Deus para Judá e para Jerusalém. E não só isso, não só trazer o povo de volta, mas esse novo rei também seria usado por Deus para reconstruir o templo. Só que essa promessa, ela foi feita muito tempo antes, tanto tempo antes que esse novo rei, que é chamado de Ciro, nem tinha nascido. Quanto tempo? 200 anos antes. Só 200 anos depois que Deus fez essa promessa, foi que o rei Ciro nasceu. Ele nasceu, cresceu, se tornou rei e ele batalhou e conseguiu derrotar esse rei malvado. No primeiro ano de reinado de Ciro, que é o nome desse novo rei, ele decretou, ele sentiu no coração e decretou: povo de Deus, povo de Israel, pode voltar. Eu estou sentindo no meu coração que vocês podem voltar. Ai, que coisa maravilhosa! A gente começa a ver o cumprimento da palavra de Deus. E aí as pessoas começaram a voltar para Judá, porque o rei Ciro tinha autorizado. E aí esses primeiros que voltaram, eles também sentiram no coração o toque de Deus. Deus quer que a gente reconstrua o seu templo. E eles começaram a ofertar. E povos vizinhos também se alegraram com isso e começaram a ofertar. E aí eles deram ouro, deram prata e começaram a juntar muitas coisas para que o povo pudesse voltar, para que o povo tivesse sustento e principalmente para que o templo de Deus pudesse ser reconstruído. Vocês acham que a história para por aí? Nananina, não.
O rei Ciro, além de tudo isso, ele sentiu no coração que as coisas que Nabucodonosor tinha roubado do templo deveriam ser devolvidas. E aí ele devolveu todos aqueles objetos especiais que Nabucodonosor tinha roubado do templo, ele devolveu para o novo templo que foi reconstruído. Que coisa tão preciosa, que história tão preciosa. Tantos anos depois, uma promessa de Deus que foi feita, foi cumprida através do decreto do rei Ciro. E aí, o que a gente pode aprender com essa história? Apesar de ter demorado muito, o povo de Israel ficou cativo lá na Babilônia durante 70 anos. Mas Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Deus é sempre fiel. Ele nunca esquece de uma promessa. E Ele sempre vai cumprir. Às vezes, porque a gente é humano, fica ansioso, quer que as coisas sejam apressadas, às vezes a gente pode desanimar, né? Ai, será que Deus vai cumprir a promessa? Vai, sempre. Todas as promessas que estão na Bíblia, elas ou já foram ou vão ser cumpridas. Essa promessa, por exemplo, que estava lá em Jeremias e Isaías, elas foram cumpridas através da vida do rei Ciro. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Foi tão precioso, tão especial, que sabe quantas pessoas voltaram? Quantas pessoas que estavam lá cativas na Babilônia voltaram? Quando a gente abre aqui em Esdras e também em Neemias, a gente vê que voltaram 42.360 homens, além de 7.337 servos e servas, além de cavalos, mulas, camelos, jumentos. É muita gente. Dá quase 50 mil pessoas quando a gente soma todo mundo. É muita gente. E tem mais uma curiosidade. No capítulo 2 de Esdras, e lá também em Neemias 7, a gente vê a lista com o nome dessas famílias. Não é que Deus resgatou do exílio o povo, Ele resgatou cada um. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus se importa com a gente, cada um de nós, individualmente. Ele conhece você, Ele sabe o seu nome, Ele conhece a sua família e Ele ama e se importa com você. O amor de Deus é um amor detalhista. Ele sabe da sua escola, Ele sabe das suas amizades, das suas brincadeiras preferidas. Cada detalhe da nossa vida é importante para Deus. E está aqui registrado na Bíblia o nome de cada família que foi resgatada e que pôde voltar para Israel e que pôde reconstruir, participar da reconstrução do templo. A gente pode confiar nesse Deus que nos ama nos detalhes. A gente pode acreditar em todas as suas promessas, porque elas jamais falham. Deus jamais esquece uma promessa que fez. Ele jamais esquece de nós, que somos os seus filhos amados. E Ele nunca vai deixar de cumprir a sua promessa. Isso está me lembrando uma outra música que fala justamente que a gente pode confiar em Deus. Confiai em Deus em todo tempo, mesmo quando as coisas não vão bem. Confiai, pois Ele é poderoso. Confiai, Ele sabe o que é melhor. Vale a pena ser fiel e obediente.
música preciosa, que mensagem preciosa, que declaração de amor a gente está fazendo ao Senhor quando a gente canta essa música e diz que Deus é fiel, que a gente pode confiar nele. Ele sabe o que é melhor para a gente, por isso a gente pode obedecer e confiar, porque ele nunca vai falhar. A história de hoje está contada nos livros de Esdras e Neemias. E o versículo que a gente vai decorar essa semana está lá em Esdras, capítulo 3, versículo 11. E ele diz: o Senhor é bom e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. Vamos falar de novo? Fala junto comigo. O Senhor é bom e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. Esdras, capítulo 3, versículo 11. E assim a história continua. No próximo domingo e nos próximos domingos, a gente vai conhecendo a continuidade dessa história. A gente vai ver também que Deus levantou outros líderes que foram usados por Ele para guiar, para liderar o seu povo nessa reconstrução do templo e em muitas outras missões. A gente pode inclusive lembrar o nome de Zorobabel, de Josué, que foram homens de Deus que ele levantou para liderar esse povo quando voltou para Judá e Jerusalém. Vamos orar e agradecer a Deus por suas promessas que nunca falham e porque a gente pode ser fiel e confiar em todas elas? Vamos fechar os nossos olhinhos? Ó Deus, muito obrigada, porque a Bíblia contém promessas tão especiais, palavras tão preciosas tuas, que falam ao nosso coração. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor conhece cada um de nós pelo nome, conhece as nossas famílias, conhece cada detalhe da nossa vida. Muito obrigada, porque as tuas promessas não falham, porque a gente pode confiar em ti. Obrigada pelo privilégio de sermos teus filhos. Nos ajuda, Senhor, a ser cada vez mais obedientes a ti e a cumprir as missões especiais que o Senhor nos coloca. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, a gente vai ficando por aqui. Outras histórias tão especiais como essa virão e a gente vai se encontrar novamente. Que Deus abençoe você e até a próxima história bíblica. Beijo, tchau!